que não só eu posso escrever, mas vocês podem estar escrevendo, tá? Então, só informar também... está dizendo que aqui não... Assim, o quadro de comunicação não será gravado. O suporte para a gravação do quadro de comunicação estará disponível... Ah, tá, ainda não, isso aqui ainda não aparece na gravação, tá? Mas eles devem estar trabalhando para que isso apareça. E eu acho interessante que na hora de gravar, né, por enquanto não estará disponível, tá? Mas é mais um recurso que a gente tem aqui, né? E eu lembro que a questão de um mês atrás não tinha essa parte do texto, né? Então, que você podia digitar. Então, era só poder escrever, e aí escrever com o mouse e mesmo com, né, com o celular aí, eu acho meio complicado. Mas, enfim, é um recurso a mais, né? Eu vou voltar a pôr aquele arquivo, né? Que vai demorar só um pouquinho para carregar aí. E para a gente estar propriamente iniciando aí a aula de hoje, né? Então, a gente vai estar falando hoje sobre as propriedades das progressões geométricas, né? Só lembrando um pouquinho, deixa eu ampliar aqui, né? Tá, acho que dá até para ampliar um pouco mais. Vamos ver aí se ficou melhor. Então, conforme eu ia dizendo, é mais um recurso que a gente tem lá naquele quadro, e que nós, dependendo da situação, aí nós vamos poder tá utilizando, tá? Aqui nós vamos falar das propriedades da PG, né? Lembrando, né, primeiro, que antes de tudo isso nós falamos da PA, né, que são as progressões aritméticas, que a partir do segundo termo, né, você soma sempre uma constante, essa constante é chamada de razão, né? Para determinar essa razão, basta você fazer o termo seguinte menos o anterior, pode ser, por exemplo, o A2 menos A1, você acha a razão, isso na progressão aritmética. Na progressão geométrica é um pouco diferente, né? Ao invés de somar uma constante, eu vou multiplicar, né? Aqui no caso, ó, por exemplo, se eu quiser saber como eu multiplico, né? Aqui, para saber a razão, eu vou dividir, né? Então, eu vou fazer o quê? O A2 aqui, que seria, tá vendo? Aqui eu tenho embaixo A1, A2, o próximo seria A3 e assim por diante. Então, eu vou pegar o segundo termo, né, que seria o A2, dividir pelo A1, dividir pelo primeiro. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Então, isso é a minha razão. Minha razão é 2. E que lá na PA eu representava pela letra R, aqui eu vou representar pela letra Q. Porque o Q, ele quer dizer quociente, né? Quociente quer dizer divisão. Então, essa divisão, né, vai ser a constante e que vai ser a minha razão, né? Que agora é representada, então, pela letra Q. Então, olha, eu tenho 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20, 20 vezes 2, 40, 40 vezes 2, 80, 80 vezes 2, 160, vezes 2, 320 e assim sucessivamente, né? Então, a razão, como eu disse, representada pela letra Q, é igual a 2, tá? Então, aqui, uma propriedade é o seguinte, né? Se eu pegar aqui uma sequência de 3 termos, né? Teria que ser sempre uma quantidade ímpar, né? O total aqui seria par, né? Se eu pensar na ímpar, teria que parar aqui no 160, né? O termo do meio aqui seria o 20, né? Porque eu fico com 2 termos antes e 2 termos depois, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não, aqui ainda é 1, 2, 3, 4. Aqui no 80, né? No 80 eu teria uma quantidade ímpar, tá? E o termo do meio... 5, 10, 20.
Ah, sim, o termo do meio é 20, né? Tá aqui, ó. Porque fica 2 termos depois do 20 e 2 termos antes, né? Isso significa o seguinte, né? Se eu pegar o 20 ao quadrado, né, elevar a segunda potência, seria 20 vezes 20 dá 400. Então, esse termo do meio aqui, entre os 5 e 80, elevado ao quadrado dá 400, que é o mesmo de eu multiplicar os 5 vezes 80, tá? Aqui tem outros exemplos, né? Pegando só 3 aqui, o 5, 10 e o 20, o termo do meio, no caso, seria o 10. Então, o 10 ao quadrado é o produto desses, do segundo e terceiro, né? 5 vezes 20, né? Aliás, desculpe. É o produto da sequência, que é o 5... Não, está errado aqui. É o 5 vezes 20, que dá 100, que é igual a 10. Aqui saiu errado, né? Seria 5 vezes 20. É o produto dos extremos aqui, tá? Considerando os 3 aqui. No caso aqui do 20, né? Que eu teria aqui como termo do meio entre os 5 e 80, o 20 ao quadrado é 400, é o mesmo que multiplicar aqui, ó, o 10 vezes 40, tá? E o 40 ao quadrado é o 20 vezes 80, tá? Então, aqui considerando essa sequência dos 3 aqui, né? Então, o termo do meio é 40, 40 ao quadrado é o produto desses dois, do anterior, né? E o posterior aqui, tá? Então, isso é uma propriedade que, às vezes, em algum exercício aí vai nos ajudar, né? A resolver alguma questão, tá? O Arthur e o João Pedro entenderam aí essa propriedade, que nós estamos chamando de propriedade 1 da PG? Sim. Tá. Arthur também? Alguma dúvida, alguma observação? Então vamos para o seguinte aqui, que nós vamos ter aqui a segunda propriedade 2, né? Então, considerando a mesma ali, né? Aqui eu tenho, ó, se a gente somar o produto, né, de A1 vezes A5, né, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é 80, né? O A1 vezes 80 vai dar 400, né? Vai corresponder ao A2 e o A4, né? A forma da gente ver é os índices, né? Toda vez que a soma dos índices forem iguais, né? Então, o A1 mais A5 dá 6, aliás, 1 mais 5 dá 6, 2 mais 4 dá 6. A gente poderia pensar, por exemplo, o A2 mais o A6, né? 2 e 6 dá 8. Seria a mesma coisa de A3 vezes A5, tá? Porque a soma aqui, ó, 1 e 5 dá 6, 2 e 4 também dá 6. Então, o produto desses termos aqui, cuja soma são iguais, né, dos índices, vai corresponder ao produto dos termos da PG. Né? Entenderam aí essa outra propriedade? Que às vezes, em alguns casos, vai também estar ajudando a gente a resolver, né, alguma questão aí. Bom, eu tenho aqui numa sequência, que aqui aparece as somas, né, a soma da PG, que nós vamos ter a soma da PG dos termos de uma PG finita e de uma PG infinita, tá? Então, vamos ver aqui se é possível. Peraí, deixa eu tentar ver aqui no celular, que eu acho que dá para a gente estar pesquisando aqui. Bom, eu vou, por enquanto, aqui parar a gravação. Mas a gente vai